Querida irmã, querido irmão em Cristo, hoje queremos dar um novo passo nessa reflexão sobre esse tema que nós começamos ontem. Vamos trabalhar a semana inteira, a questão da depressão. Quem vai nos auxiliar durante a semana inteira é o missionário Paulo Eduardo Cel, ele é mais conhecido por missionário Dudu. Ele trabalha na nossa igreja lá em Curitiba. E o desafio dele é que você leia a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, o capítulo 3, os versículos 1 até 7. E lá no versículo 7, o apóstolo Paulo vai escrever para a comunidade lá na cidade de Filipos o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E aí o missionário vai começar escrevendo dizendo: imagine você renunciar a algumas coisas para responder ao que entendeu ser um chamado do Senhor. Foi isso que minha esposa, Nayana, e eu fizemos no ano de 2014. Chegávamos a Curitiba para estudar teologia. Deixamos em Florianópolis as profissões que exercíamos em nossas áreas de formação: família, convívio de amigas e amigos e da comunidade de fé. Sensação de aventura mesclada com obediência e a segurança de estar fazendo a vontade de Deus. Poderia acontecer algo de errado? Pois é, tanto poderia que aconteceu. A vida real não é tão romântica. Depois de um ano, diz o missionário Dudu, alguns acontecimentos, e eis que em um belo dia cinza de Curitiba, eu acordei com um sentimento que de momento julguei apenas como estranho. Certa indiferença com as coisas, lapso de tristeza e uma angústia que chegava a me fazer sentir dores físicas. De início fiquei muito confuso. Pensei logo que iria passar. A única coisa que realmente passou foram os dias. Os sintomas continuavam. A tristeza, sem motivo, me levou a começar a questionar a tal alegria no Senhor. Tenho Jesus na minha vida, então o que seria essa tristeza? Confesso que carregava alguns preconceitos do tipo: depressão é coisa de quem não tem Deus. Só tem depressão quem não tem nada para fazer. Pensamentos que faziam com que eu descartasse qualquer chance de reconhecer que estava com depressão ou algo do tipo. Mas não deu para aguentar. Procurei ajuda de profissionais. Adivinhe o diagnóstico? Sim, depressão. Foi dado o início da minha jornada para entender melhor o que é a alegria no Senhor. E o missionário Dudu continua com o desafio que a gente leia o que está em Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 14, e ele cita o versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele então continua seu testemunho, um diagnóstico na mão e inúmeras dúvidas na cabeça. Era assim que me sentia quando fui informado de que estava com depressão. Não neguei os tratamentos, nem as terapias e nem os remédios. Estava com extrema dúvida relacionada à minha vida de fé. Não conseguia compreender como alguém que tem Jesus no coração e se entregava à alegria no Senhor poderia se encontrar neste quadro. Enfim, tive que reconhecer o quanto era preconceituoso sobre o tema. Entrei em uma crise de fé. Questionava muito Deus. Afinal, o Senhor existe? O que estou fazendo de errado? O Senhor está me castigando? Quanto equívoco da minha parte. Foi então que percebi que para enxergar, apalpar, experimentar a alegria no Senhor, era preciso derrubar muitos muros em minha mente.
Era como se a alegria no Senhor estivesse escondida em um labirinto e eu precisasse descobrir um caminho até ela. Comecei a perceber que a alegria no Senhor não está ligada a uma sensação de bem-estar na qual o meu ego é massageado. Percebi principalmente que essa alegria não é momentânea. Ela me indica o que é eterno, algo muito mais substancial. O período de dúvidas foi um momento de deserto. Não no sentido de solidão e sofrimento, mas de transformações. No deserto também acontecem grandes transformações. Cheguei a um ponto em que precisava seguir as palavras de Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3:13. E ele termina nos desafiando a orar. Senhor, clamo para que me des suficiente fé para seguir andando em ti. Que meus pés possam caminhar no teu caminho. Que meus olhos não se desviem da tua palavra. E que a minha vida como um todo seja um testemunho do teu amor. Amém. Amanhã a gente continua a nossa reflexão sobre esse tema tão difícil da gente escutar e aceitar, que é a depressão. Mas o missionário Paulo Eduardo vai nos ajudar com certeza muito com o seu testemunho. Então, até amanhã. Um beijo no seu coração.